Por que nos preocupamos? Se a preocupação fosse um esporte profissional, muitos de nós seríamos o jogador mais valioso do time. Você se identifica com isso? É muito difícil não nos preocuparmos quando os problemas surgem à nossa volta. A palavra preocupação tem mais de uma definição no dicionário. A única a qual iremos nos referir neste plano é se atormentar com cuidados e ansiedades. Cada vez que nos preocupamos, nós nos atormentamos. Não há nada nem ninguém que está nos atormentando, nós causamos isso a nós mesmos. Quando nos preocupamos, permitimos que nossas mentes fiquem pensando em circunstâncias difíceis, medos insuportáveis e outras tensões que nos sobrecarregam. Somos consumidos por coisas reais que enfrentamos ou situações potenciais que talvez nunca aconteçam. A preocupação sobrecarrega todas as áreas do corpo de forma extrema. Ela nos impede de dormir, tem impacto nos relacionamentos, afeta o apetite e leva a um declínio no desempenho do trabalho. Nós temos tendência a nos preocuparmos com tudo que tem valor para nós. E é também quando tendemos a confiar menos em Deus. Quando temos uma pressão extra sobre os ombros, estamos sob estresse. Nós nos preocupamos com as coisas que nos colocam sob grande estresse. Pode ser algo que estamos enfrentando no trabalho ou em casa, com um amigo ou um membro da família, ou um medo que tomou conta de nós e que não conseguimos superar, e tudo isso nos afeta. E quando estamos estressados, procuramos maneiras de lidar com isso. Alguns escolhem negar e outros optam pelo uso de substâncias. Muitos escolhem a preocupação como um mecanismo de compensação. Imagine que a preocupação é como um fogo. Quanto mais permitimos que a preocupação ocupe nossos pensamentos, mais lenha estamos atirando para a fogueira da preocupação. Quanto mais fazemos isso, maior será a fogueira de preocupação que teremos que apagar mais tarde. Boa parte da preocupação é direcionada para coisas que podem vir a acontecer. A verdade é que a preocupação passará a assumir o controle da sua vida, e ter essa atitude tornará o problema ainda maior. E se não nos preocupássemos? Quanto tempo extra do dia teríamos para nos dedicar às coisas positivas que realmente fazem a diferença? O retorno do investimento seria inacreditável. Todos os dias, todos nós temos uma certa quantidade de energia mental e emocional que não deveria ser desperdiçada com a preocupação. Iremos aprender o que Jesus tem a dizer sobre a preocupação, como podemos interromper esse ciclo tóxico e como não deixar a preocupação entrar na nossa vida outra vez. Para refletir, você se considera uma pessoa que se preocupa? Por dia, com que frequência você se concentra em coisas sobre as quais não tem controle? Peça a Deus que lhe revele a verdade em relação à preocupação. As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Provérbios 12, 25. Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Isaías 41, 10. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Mateus 11, 28, 30. O que Jesus disse sobre preocupação? Em Mateus 6, Jesus continua o Sermão do Monte que tinha iniciado no capítulo 5 e se estende até o final do capítulo 7. Neste sermão tão conhecido, Jesus dá instruções sobre a oração, raiva, adultério, bem como outros tópicos. Ele tinha acabado de falar de dinheiro e bens quando entra no tópico da preocupação. Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro. Ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem. Mateus 6, 24, 25. Jesus nos diz para não nos preocuparmos, porque Ele sabe que a paixão pelo dinheiro nos tirará a afeição de servir a Deus. Mas as preocupações costumam ir além das lutas com dinheiro. Existem muitas outras preocupações que enfrentamos diariamente que parecem justificar uma atitude de preocupação. Vamos ver a razão pela qual Jesus nos disse para não nos preocuparmos. A preocupação não beneficia ninguém. Jesus ensinou que a preocupação é fútil, não produz fruto. Não há nada de benéfico. A preocupação apenas faria sentido se fosse produtiva. Mas não é.
Preocupar-se com uma situação não evitará que ela aconteça. Contudo, com frequência nós nos ocupamos com ela em vez de optarmos por não o fazer. A preocupação é desnecessária. Jesus nos diz em Mateus 6 que os pássaros no céu e as flores do campo são sustentados por Deus. E são simplesmente pássaros e flores. Quanto mais não irá Ele se preocupar conosco? Muito mais. Ele se interessa por nós mais do que se interessa por outras coisas. Ele não morreu na cruz por essas coisas, Ele morreu por nós. Então, se eles são sustentados, quanto mais nós? A preocupação expõe nossa dedicação. Quer a preocupação seja acerca de dinheiro, pessoas, emprego, se gastarmos o nosso tempo nos preocupando, é a isso que estamos nos dedicando. Devemos colocar a dedicação ao serviço das pessoas que Deus colocou nas nossas vidas e sermos os melhores nos trabalhos que nos são confiados. De acordo com Mateus 6, devemos procurar o reino de Deus em primeiro lugar e depois, todas as outras coisas serão acrescentadas. Há ocasiões na vida em que temos algumas dúvidas legítimas sobre para onde as coisas estão indo para nós ou para quem amamos. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 4:19 que o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A provisão de Deus não significa que iremos ter todas as coisas que queremos ou tudo aquilo que pensamos que precisamos. De fato, Paulo escreveu Filipenses 4:19 na prisão. Contudo, ele ainda reconheceu que todas as suas necessidades espirituais foram supridas em Cristo. O mesmo é verdadeiro para nós. Quando permanecemos nele, teremos tudo aquilo que precisamos. Para refletir, o que geralmente o preocupa? Relacionamentos, carreira, saúde, etc. Quais são os efeitos negativos que causam em você? Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode incompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando, onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Mateus 6, 9, 34. Jesus disse, não fiquem aflitos. Creiam em Deus e creiam também em mim. João 14, 1. Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. João 14, 27. E o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam.
Filipenses 4:19. Como parar o ciclo da preocupação? Nós aprendemos bastante sobre a preocupação, mas, agora que sabemos, o que devemos fazer? Nós temos que reconhecer quando estamos nos preocupando e substituir esses pensamentos indesejados por aqueles que não só nos trazem um bom retorno, como também nos ajudam a viver em paz. Ore em vez disso. Em Filipenses 4:6-7, nos foi dito que não devemos estar ansiosos ou preocupados, mas ao invés disso devemos orar. É mais fácil falar do que fazer, não é? O autor Max Lucado disse: ninguém consegue orar e se preocupar ao mesmo tempo. Nós normalmente escolhemos a preocupação ao invés da oração. Isso é mais natural para nós. Vamos mudar isso e fazer da oração a coisa principal ao invés de deixar a preocupação nos sobrecarregar. Quanto mais oramos, menos iremos nos preocupar. Considere pensamentos saudáveis. Se preocupar normalmente nos leva a pensar sobre cenários dos e ses que podem nunca acontecer. Quando fazemos isso, devemos capturar os pensamentos e pará-los no meio do caminho. Imagine você literalmente agarrando este pensamento preocupante de repente. Em vez de ir de volta para este pensamento, use a palavra de Deus para lhe suprir com a verdade, pois é a nossa fonte de esperança. Viva agradecido. A maioria das pessoas que vivem em gratidão são habitualmente felizes. E sabe o que mais? Elas normalmente não passam o tempo delas se preocupando. Então, olhe para as maneiras de ser grato. Talvez seja um caderno diário onde você escreve algumas coisas a cada dia. E todo dia nós poderemos agradecer a Deus pela sua criação, para lembrar-nos de como Ele é incrível. Encontrar a liberdade da preocupação leva tempo. Nós criamos o hábito da preocupação, logo vamos descriar isso ao empregar essas ideias. Ainda que leve tempo, isso não significa que você não encontrará sucesso. Quando você para de se preocupar continuamente e ora, isso é um sucesso. Se você falhar no próximo pensamento e em vez disso se preocupar, mostre a você mesmo um pouco de misericórdia. Simplesmente comece de novo. Quanto mais honestos somos sobre o quanto nos preocupamos, mais aniquilaremos isso de ser uma parte normal de nossas vidas. A preocupação é normal, então vamos nos esforçar contra o normal. Vamos escolher orar em vez disso, considerar pensamentos saudáveis, e dar graças a Deus pelas bênçãos em nossas vidas. Para refletir, pense em uma coisa na qual geralmente você mais se preocupa. Se isto é causado por algo que você está ouvindo ou assistindo, considere limitar ou eliminar este motivo. Faça uma oração por esta preocupação pessoal. Sempre que este pensamento vier à mente e você for tentado a se preocupar com ele, expresse essa oração em vez disso. Não fique desanimado se você tiver que fazer isso umas 50 vezes ao dia. Mude sua mentalidade e reconheça que você está orando 50 vezes mais ao dia. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Filipenses 4:6-7. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. 1 João 4:18. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. 2 Timóteo 1:7. Lembre-se, preocupação é a incapacidade ou hesitação de confiar em Deus. Ai, isso machuca um pouco, não é? Porém, se nós realmente tomarmos o problema da preocupação, temos que admitir que nós apenas não sabemos se Deus irá fazer o que queremos que Ele faça em nossas vidas. Logo, nos preocupamos e questionamos em meio às dúvidas. Ele irá proteger nossos filhos, salvar nosso casamento, suprir para nossa família, trazer cura? Já que não sabemos quantas mentiras estão à frente, precisamos ter que escolher caminhar em fé e confiar no Deus que conhecemos. Quando lembramos a nós mesmos do que Ele fez no passado, podemos descansar no presente e ter esperança para o futuro. Há tanto no que podemos lembrar sobre Deus, sua habilidade e seu caráter. Aqui estão algumas coisas. Ele é eterno, nunca se cansa ou vem a tornar-se cansado, enquanto simultaneamente deposita uma nova força em nós. Isaías 40:28.
Ele é o nosso fornecedor de ajuda, nunca dorme. Pelo contrário, está a nos vigiar. Salmos 121, 2, 4. Ele concede uma vitória enorme a nós e nunca permite que nada nos separe do amor dele. Romanos 8, 35, 39. Ele carrega todas as nossas preocupações, porque ele se importa profundamente conosco. 1 Pedro 5, 7. Este Deus, o nosso Deus, é o único no qual podemos confiar. Não há ninguém igual a ele em qualquer lugar, ninguém. Ele é o Todo-Poderoso, de tudo sabe e está presente a todo momento. Nunca há um lugar onde estaremos que ele já não esteja lá. Ele guia, conforta, supre, fortifica e proporciona para nós porque somos seus filhos e ele nos ama. Lembrar-nos disso e viver por isso todos os dias deve nos ajudar a eliminar o sintoma da preocupação em nossas vidas. Nós não nascemos para estarmos preocupados. Nascemos para sermos guerreiros. O mesmo poder que ressuscitou nosso Salvador da morte está ao nosso dispor através do Pai Celestial. Aqui está o que Deus diz sobre nós. Ele diz que somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8, 17. Ele nos chama mais que vencedores. Romanos 8, B37. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Efésios 2, 10. Ele nos escolheu e pertencemos a Ele. 1 Pedro 2, 9. Ele nos chamou da escuridão para sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9. Eliminar a preocupação do domínio de nossas vidas vem apenas do querer de nossa parte. Nós temos que interromper os pensamentos tóxicos, preocupantes, para que assim eles não nos impeçam de viver a vida que Deus tem nos chamado para viver. E fazemos isso afirmando e aplicando a verdade de Deus em nossas vidas e confiando nele pela fé, já que não conseguimos ver o que o amanhã pode trazer. Nosso Deus é bom a todo momento e tem o melhor plano organizado para que façamos parte. Para refletir, qual é para você a maior lição deste estudo? Como você colocará isto em prática na sua vida? Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua, de noite. O Senhor guardará você de todo perigo, Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Salmos 121, 1:8. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado, ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados Ele dá novas forças e enche de energia aos fracos. Até os jovens se cansam, e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Isaías 40, 2:8, 31. Então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte. Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro, somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 8, 35, 39. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5, 7, 8.